Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar continuidade nessa série de vídeos sobre pesquisa operacional e estamos aqui no nosso modelo nutricional que vimos no último vídeo. Então nós chegamos aqui na mesma resposta que já tínhamos encontrado no Excel, mas podemos melhorar a modelagem que fizemos aqui no Lingo. Observe por quê. Nós temos aqui 6 restrições que fazem exatamente a mesma coisa, elas têm o mesmo objetivo, que é o quê? Determinar que eu tenho insumos e cada insumo eu tenho um limite. Esse limite eu tenho que respeitar, por quê? Porque cada marmita vai utilizar uma porção desses insumos, pode utilizar uma porção desses insumos. E a minha produção de marmitas está limitado a quantos insumos eu tenho, quanto de insumo eu tenho de cada item. Os itens são arroz, feijão, salada, carne, peixe e frango. Ou seja, o que me limita a produzir infinitas marmitas é justamente eu ter um limite de porções que eu tenho de cada um desses itens. E é o que essas 6 restrições aqui fazem. Então, nós podemos transformar essas 6 restrições em uma linha somente aqui no Lingo. Para isso, nós temos que reorganizar os nossos parâmetros e criar um novo set. Então, eu já reorganizei aqui o nosso parâmetro, eu vou colar aqui e vamos aos detalhes. Aqui em cima nós temos o antigo e aqui embaixo nós temos o novo. Observe aqui que agora nós temos um insumo. O insumo nada mais é do que juntar as 6 informações que nós tínhamos antes. Ao invés de, nesse aqui, eu tenho uma matriz e nesse outro aqui, anteriormente, cada linha era um parâmetro diferente. Então aqui eu juntei todas essas informações somente em um parâmetro. Então antes tínhamos 6, agora nós temos somente um. Além disso, antes nós tínhamos um parâmetro para cada disponível de cada insumo. Então esse era disponível do arroz, do feijão, da salada, da carne, do peixe e do frango por último aqui. O que eu fiz foi juntar todas as informações somente em um, ou seja, nós não temos mais o DN 1, 2, 3, 4, 5, 6, nós só temos o disponível do insumo. E por fim, o nosso preço continua a mesma coisa porque ele está relacionado ao nosso set de marmitas. Então podemos apagar essa parte aqui e devemos informar um novo set aqui. O novo set será os insumos. Quais são os meus insumos? Eu posso chegar aqui e colocar 1, 2 pontos, 6 e fechar. Fechar aqui sem nenhum problema. Mas eu também posso colocar o nome dos meus insumos. E é isso que eu vou fazer aqui. Então eu vou colocar arroz, feijão, salada, carne, peixe e frango. Então temos arroz, feijão, salada, carne, peixe e frango. Ótimo. Vamos então atualizar aqui os nossos sets. Eu não tenho mais esses insumos daqui, eu posso apagar. E eu tenho que adicionar esse novo insumo. Mas esse IN, ele vai estar dentro de um arco. Então nós precisamos criar aqui um arco. Você pode dar o nome que você quiser para esse arco, tá bom? Eu chamei de arco, mas você pode chamar de qualquer coisa aqui, não tem problema algum. Então esse arco, agora temos que pensar, ele é marmitas insumos ou insumos marmitas? O primeiro item é o que está na linha, ou seja, são os nossos insumos. E o segundo item são as colunas, as marmitas. Então a primeira linha é referente ao que é o arroz, feijão, salada, carne, peixe e frango, que no caso são os insumos. E aí vírgula e depois o que está nas colunas, que são justamente as marmitas. Marmita 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Fechamos isso, 2 pontos, ponto e vírgula. Então temos que adicionar esse N, que são os insumos necessários ou insumos. O DN, ele vai entrar aqui nos nossos insumos e o preço já estava aqui nas nossas marmitas. Além disso, temos a quantidade a produzir, que continua igual como estava anteriormente. Agora, vamos voltar aqui embaixo nas nossas restrições. Então, eu vou escrever uma nova restrição que vai substituir o que essas 6 linhas fazem aqui. Então, eu vou colocar aqui um arroba. Então, para todos os insumos, ou seja, para todos os insumos,
qual vai ser o índice que eu vou dar? Eu vou dar o índice J, porque o I já é o da marmita. Então, para todos os insumos, eu vou fazer o quê? Eu quero fazer uma somatória do nosso arco, que tem um índice. Qual é o índice do nosso arco? Vamos ver. O insumo, eu acabei de dar o índice dele aqui, que é o J. Então, eu vou dar J, vírgula, e a marmita tem um índice I. Então, JI. Então, eu quero fazer uma somatória do nosso arco JI. E eu quero fazer o quê? Eu quero multiplicar a quantidade que eu vou ter dessa marmita. Então, quantidade que eu vou ter da marmita, que tem um índice I, vezes o insumo JI. E essa soma, a soma, né? Essa multiplicação, a soma dessa multiplicação tem que ser menor ou igual ao nosso DNJ. DNJ. Então, fechamos aqui os nossos parênteses e pronto. Então, vamos entender o que essa linha aqui significa. Vamos da segunda parte para frente. Então, observe que essa parte aqui, a partir do somatório, ou seja, essa parte que está selecionada, é exatamente, tem o mesmo sentido do que cada uma dessas linhas aqui embaixo possui. Então, é @sum do nosso arco, enquanto antes era da marmita, que vai multiplicar a quantidade de produzir, ou seja, a mesma coisa que era antes, quantidade de produzir, vezes um insumo, INJI. E antes era vezes IN, aí o número de um índice. Então, o que nós fizemos é... e essa multiplicação tem que ser menor ou igual, ou seja, menor ou igual ao nosso DIN J, que antes era DIN e aí tinha um número. Então, o que nós fizemos foi pegar essa parte aqui que nós manualmente formávamos um número e transformar isso dentro de um set, que no caso é o J. Então, antes aqui eu tinha que colocar um parâmetro com um número, agora não. Eu só tenho que informar aqui o J. Aqui antes eu tinha que botar DIN 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora não. Eu tenho o DIN e o que vai definir 1, 2, 3, 4, 5, 6 é justamente o J que eu tenho aqui dentro. Tudo bem, então eu expliquei aqui a parte do somatório. E para que serve esse @for insumos? Observe que nós temos 6 tipos de insumo: arroz, feijão, salada, carne, peixe e frango. Então, o que ele faz aqui, o que o for faz, é criar 6 vezes essa linha. Ou seja, ele vai criar uma linha para o arroz, vai criar uma linha para o feijão, vai criar uma linha para a salada, vai criar uma linha para a carne, uma linha para o peixe e uma linha para o frango. Então, antes nós criamos as linhas manualmente e agora, eu criar essas 6 restrições, eu só tenho que escrever esse @for. Então, eu posso apagar isso que está aqui embaixo. Vamos solucionar aqui. Observe que chegamos na mesma resposta, 447,80 receita máxima. E temos aqui a nossa produção, que é a quantidade de produzir. Então, produzimos 7 do tipo 1, 14 do tipo 2, não produzimos do tipo 3, também não produzimos do tipo 4, e produzimos uma marmita do tipo 5. Além disso, podemos vir aqui no Solver, Generate, e podemos ver o modelo. Então, nós temos aqui a nossa função objetivo, e depois também temos aqui embaixo as nossas restrições em relação a quanto nós podemos produzir, considerando que nós temos os nossos insumos limitados. Bom, então, outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontrol.com.br. Não se esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te conto em breve, abraços e até mais!